Olha, todo mundo sabe como é a dor de perder algo que a gente teve, sabe? Um relacionamento que acaba, um emprego que a gente perde, uma amizade que some. É uma dor que dá pra ver, que dá pra tocar, que o mundo entende. Mas e a dor de perder aquilo que a gente nunca teve? Essa dor que muitas vezes fica ali no silêncio, que ninguém valida, ela pode ser a mais arrasadora de todas. E é exatamente sobre ela que a gente vai conversar hoje. Pare e pensa de verdade nisso por um segundo. Aquele futuro que não aconteceu. Aquela versão da gente que nunca chegou a existir. Se essa pergunta mexe com alguma coisa aí dentro, saiba que o que se sente não só é real, como tem nome, tem explicação. E entender isso, sabe, é o primeiro passo para a gente poder de fato se curar. Para a gente conseguir entender essa dor que parece invisível, a gente precisa primeiro desmontar a ideia que temos sobre o que é a perda. Quase sempre, a gente pensa nela como uma coisa só, um evento claro. Mas a verdade é que, emocionalmente, a coisa é bem mais complexa. Existem basicamente dois tipos de luto, e um deles, bom, quase ninguém fala sobre ele abertamente. De um lado, a gente tem a dor pelo que foi. É o luto pelo passado, por aquilo que era real, que a gente tinha nas mãos e perdeu. Do outro lado, tem uma dor muito mais etérea, confusa, a dor pelo que nunca foi. É o luto pelo futuro, por um sonho que a gente alimentou, que moldou quem a gente era, nossas esperanças, mas que morreu antes mesmo de nascer. É nessa segunda dor que a gente vai mergulhar fundo agora, para entender por que ela mexe tanto com a gente e, o mais importante, como a gente consegue navegar por ela. O luto típico, vamos dizer assim, tem um roteiro, né? Tem um funeral, tem a caixa com as coisas da mesa do antigo escritório, tem aquela última conversa, é uma porta que se fecha, a dor é forte, é intensa, mas ela é visível. A sociedade meio que nos dá um script da permissão para a gente chorar por essa perda. Existe todo um processo que é reconhecido, com fases que, mesmo não sendo uma linha reta, apontam para uma hora em que aquilo vai se resolver. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Essa outra dor não tem ritual, não tem um corpo para velar, não tem um evento claro que marca o começo dela, é só aquele momento silencioso e devastador em que a gente se dá conta de que um futuro que a gente queria muito se tornou impossível. É a dor de um vazio que se abre não por algo que tiraram da gente, mas por algo que nunca vai poder ser preenchido. Essa experiência, que é tão comum e ao mesmo tempo faz a gente se sentir tão só, não é só um desapontamento, não mesmo. É um processo de luto de verdade, legítimo, que a ciência e a psicologia, elas estudam. Vamos dar um nome para essa dor, para a gente conseguir entender e finalmente processar tudo isso. É o que os psicólogos chamam de perda ou luto ambíguo. É exatamente isso, uma perda sem um ponto final, porque o que se foi nunca foi totalmente concreto. É ambíguo porque a pessoa está de luto por algo que não dá para provar, para ver, para tocar. E isso gera uma angústia que não passa, um luto que parece que não tem fim, porque falta aquele selo da realidade para a gente poder dizer ok, acabou. Sem esse fechamento, a gente fica preso. Vamos deixar isso bem concreto. Pensa no fim de um relacionamento sério. A perda imediata, claro, é a pessoa, a companhia. Mas a perda ambígua é muito, muito maior. É o luto pelo futuro que se desenhou com aquela pessoa. As viagens, os filhos, envelhecer junto. Aquele futuro era um pedaço de quem a gente era, da nossa identidade. E o mais cruel é que, enquanto o luto pelo término é aceito, o luto por esse futuro muitas vezes é invalidado. Sabe? Com frases tipo, ah, mas vocês nem eram casados. Como se a dor pela morte de um sonho fosse menos real. E esse mesmo mecanismo vale para as nossas ambições. Imagina só um atleta que dedica a vida inteira a um esporte e por causa de uma lesão tem que parar. A perda concreta é a carreira, mas a perda ambígua é a identidade. O sonho da glória, a imagem de si mesmo no pódio, o propósito que definia aquela pessoa desde criança. Tudo isso some. Não se perde só um trabalho, se perde a história de uma vida inteira. E talvez o exemplo mais íntimo seja o sonho da maternidade ou da paternidade que é frustrado pela infertilidade. Não tem um funeral, não tem nada para mostrar para o mundo, mas a perda é profunda. É uma perda que se renova a cada chá de bebê de uma amiga, a cada foto de família que a gente vê nas redes sociais. É uma dor que a sociedade não sabe muito bem como acolher e que deixa a pessoa num luto silencioso e muito, muito solitário. Em todos esses casos, a dinâmica é a mesma. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. É por isso que dói tanto. Não é sobre o que está do lado de fora, é sobre o que morre dentro da gente, um eu em potencial, uma parte da nossa história que nunca vai ser escrita. A gente está de luto pela perda de uma identidade, de um futuro que, na nossa cabeça, já era parte de quem nós éramos.
Mas por que essa dor, que é tão abstrata, se manifesta de um jeito tão físico, tão visceral? A resposta não está na poesia, não. Está na neurociência. Vamos entender o que acontece dentro do nosso cérebro quando um sonho morre. Pois é, estudos com ressonância magnética mostram que a dor da rejeição ou de uma perda profunda ativa as mesmas áreas do cérebro que o machucado físico, como o córtex cingulado anterior. É por isso que um coração partido pode literalmente doer no peito. O cérebro não está exagerando, ele está registrando a dor na linguagem que ele conhece. Não é frescura, é um fato neurológico. Só que a neurociência mostra algo ainda mais complexo e, de certa forma, irônico. Não é só sobre dor. Ao mesmo tempo em que os circuitos de dor estão a todo vapor, o cérebro também aciona os sistemas de recompensa e motivação. São os mesmos sistemas envolvidos em vícios, que funcionam com dopamina. E é assim que a gente entra numa verdadeira armadilha neurológica. A dor da perda faz a gente desejar com muita intensidade aquilo que foi perdido, como se fosse um jeito de aliviar essa dor. Só que, como o sonho é, por definição, inatingível, esse desejo não pode ser satisfeito, o que gera mais dor ainda, mais frustração. E essa dor aumentada intensifica ainda mais o desejo. É um ciclo que se alimenta sozinho, mantendo a gente preso no passado e obcecado pelo que não podemos ter. A sensação que a gente tem, na prática, é a de estar morrendo de sede e ver um copo de água gelada do outro lado de um vidro blindado. Você vê, você sente aquele desejo desesperador, você sabe que aquilo aliviaria o sofrimento, mas não dá para cansar. É a agonia da impotência, a tortura de ver a solução tão perto e, ao mesmo tempo, infinitamente longe. Entender a profundidade disso tudo e como nosso cérebro funciona já é libertador, mas não é o suficiente. Então vamos para a parte mais importante. Como é que a gente sai desse ciclo? Como a gente quebra esse vidro blindado e encontra um novo caminho? A seguir, a gente vai ver algumas estratégias bem práticas, baseadas em evidências, para conseguir processar o luto ambíguo. A primeira grande mudança de mentalidade é parar de lutar contra o luto e começar a surfar a emoção. O luto não é um estado contínuo, ele vem em ondas. Em vez de tentar construir uma barreira para segurar essas ondas, o que é exaustivo e não funciona, o objetivo é aprender a se equilibrar na prancha. Quando a onda de tristeza vier, se permita sentir, sem julgamento. Mas isso é crucial, quando a onda passar e o mar se acalmar, não reme de volta para a tempestade. Não coloque músicas tristes, não fique revendo fotos, aproveite a calmaria. É nesse espaço de paz que a cura acontece. Quando a gente está sentindo dor, nosso cérebro primitivo busca o caminho mais fácil, aquela dopamina barata que vem do açúcar, de maratonar séries, de ficar na cama o dia inteiro. Mas isso é uma armadilha que só enfraquece a gente. A força de verdade vem do oposto. Ao fortalecer o corpo com boa comida e exercício intenso, a gente manda um sinal poderoso para o cérebro. Eu sou capaz de lidar com o desconforto. Começar o dia com um desafio, tipo um banho gelado ou uma tarefa difícil, treina a parte do cérebro responsável pela disciplina, e essa força física se transforma diretamente em força emocional. Agora, algumas ferramentas mentais. Primeiro, aceite que as emoções são complexas. A gente pode sentir uma tristeza enorme pelo sonho perdido e, ao mesmo tempo, um alívio pela pressão que ele causava. As duas coisas são válidas. Segundo, crie um ritual de despedida próprio. Já que não tem funeral para um sonho, a gente precisa criar. Pode ser escrever uma carta para o futuro que não aconteceu e depois queimar, fazer uma viagem para um lugar que simbolize um novo começo, plantar uma árvore, crie um ato simbólico que marque, para você, o fim de um ciclo. E terceiro, proteja sua mente. Pare de se comparar. Silencie ou deixe de seguir perfis que só servem de gatilho para sua dor. A jornada de cada um é única. E para amarrar tudo isso, vamos usar uma metáfora muito poderosa do filósofo David Hume. Ele dizia que a gente não tem controle total sobre nossas emoções como um músico tem sobre um instrumento de sopro. Nossas emoções se parecem mais com um instrumento de cordas, como uma harpa. E aqui está o ponto que nos devolve o poder. Quando você toca a corda da harpa, o som continua vibrando por um tempo. Não dá para forçar o som a parar. É assim com a dor de uma perda. Ela vai continuar ressoando, mas o que a gente pode controlar é a decisão de parar de tocar a corda. Parar de olhar as fotos antigas, parar de reler as mensagens, parar de ficar olhando a vida de outras pessoas. A dor pode não ser uma escolha, mas a perpetuação do sofrimento muitas vezes é. A cura não está em silenciar a corda à força, mas em escolher conscientemente parar de tocá-la. Então, a reflexão final que fica é esta. Olhando com honestidade para os hábitos, para os pensamentos que sempre voltam, para as ações do dia a dia, qual é a corda que a gente continua tocando, talvez sem nem perceber, e que hoje a gente pode decidir parar?
A cura começa no momento em que a gente para de cutucar a ferida.